Olá, hoje nós vamos ver um pouco como analisar os seus sermões com a ferramenta Pastor.ai. Dentro da Pastor.ai existe o link aqui no menu que é o menu Análise e quando você clica você vai ter uma página com todo um dashboard aí com os dados dos seus sermões. Eu mesmo já tenho aí 220 sermões já cadastrados dentro da ferramenta, eu uso há bastante tempo, né? E aqui vão existir basicamente dois grupos de análise. Uma é a análise de cobertura bíblica, né? Então ele aqui temos alguns dados, né? Por exemplo, quantos sermões eu já preguei no período, o livro que eu preguei mais, né? Eu preguei mais sobre o livro de João aqui, foram 26 passagens, a temática mais abordada e o último sermão que eu preguei foi há 4 dias atrás, né? Aqui, depois eu falo sobre as sugestões aqui, mas olha aqui, a sugestão ele analisa os meus sermões e já me fala o que eu preciso fazer daqui para frente. Por exemplo, ele fala, olha, explore profetas menores. Existem apenas 4 sermões que tocaram esse bloco no período, né? Para eu considerar talvez o livro de Oséias, né? Veja aqui que interessante, né? Porque aqui mostra um mapa de cobertura bíblica de todos os sermões que eu preguei, né, todos os livros que eu preguei e quantas vezes eu preguei esses livros. Por exemplo, aqui o Gênesis eu preguei 13 sermões. Né, quando eu clico aqui ele mostra quais sermões que eu já preguei. Né, eu já fiz algumas séries de sermão chamada Criação, uma série José que eu preguei juntamente com outros pastores também. Ou seja, 13 vezes aí eu preguei sobre Gênesis, Êxodo. Levítico eu não preguei nenhuma vez. Deuteronômio também não, em 200 vezes. Né? Olha que interessante, nós temos a minha tendência talvez aqui analisando é que eu prego mais realmente dentro dos evangelhos, usando mais o evangelho de João. Hebreus preguei bastante também, 16 vezes, mas alguns livros importantes como Gálatas eu não preguei, Tessalonicenses eu ainda não preguei, também no Antigo Testamento, veja, Jeremias não preguei nenhuma vez, preguei bastante sobre reis, né, os reis de Israel, Salmos também preguei, mas veja realmente que não preguei tanto aqui dentro dos profetas menores, preguei aqui sobre Abacuque, uma série de mensagens, né, onde eu acabei pregando, mas realmente, né, é interessante a análise de cobertura bíblica, porque conforme vai passando o tempo, nós temos a tendência de pregar sempre os mesmos textos bíblicos ou os mesmos livros, né, de preferência maior, e acabamos deixando de lado, né, alguns textos, alguns livros que são importantes. E aqui a análise de cobertura bíblica mostra bem, né, quais são os textos que nós temos pregado, quais que nós não temos pregado. Temos também a divisão por blocos, né, onde que eu tenho pregado mais. Aqui realmente eu tenho pregado mais dentro dos evangelhos, né, como já foi feito na análise. Preguei bastante sobre os históricos, né, mas alguns realmente, né, realmente profetas menores eu preguei muito pouco. Mesmo os profetas maiores, né, onde há bastante temas, preguei pouco também, comparado com outros livros também. Né? Então, essa análise de cobertura bíblica ela é bastante poderosa para poder mostrar para nós quais são os livros que eu preguei, quais que eu ainda não preguei. Temos também a análise temática. Né? É bastante interessante que dentro dos sermões você pode colocar quais temas ao qual o sermão ele se refere. E aí nós temos uma análise que ela é bastante poderosa no sentido de dizer quais temáticas que eu já preguei e quais que eu ainda não preguei. Né? Então veja que eu preguei bastante sobre personagens bíblicos, sobre o ministério de Cristo, doutrinas, mas alguns temas eu não preguei tanto. Né? Oração e devoção não preguei tanto, as promessas de Deus, amor a Deus, amor ao próximo, ou seja, temas que eu acabei não pregando tanto, que eu deveria aí talvez desenvolver nas minhas próximas mensagens. É importante para que nós tenhamos uma mensagem mais balanceada. É natural para um pastor sempre tender para uma temática, né? Sempre para algum grupo de temáticas que sejam mais de acordo com o qual ele se alinha mais ou seu estilo de mensagem, mas é importante para a igreja, né, desenvolver todas as temáticas que são importantes para o crescimento espiritual da igreja. Né? Temos também uma análise de séries, né? Quais séries que foram criadas, o número percentual de séries expositivas, séries temáticas. É importante balancear sempre, dando preferência às séries expositivas para que realmente estejamos estudando os livros da Bíblia. Né? Mas temos aqui, enfim, né, uma comparação também. Essa comparação ela é válida realmente só também dentro da área de equipes. Né? Como eu estou dentro da área de equipes, eu consigo
comparar aqui os sermões. Claro que temos um pastor que foi recém-ordenado aqui apenas, né, que está começando agora a pregar, mas a gente consegue comparar outros pastores, né, fazer um comparativo por pregador, quantos sermões foram pregados, quais temáticas que foram pregadas, quais que não foram, ou seja, dentro de uma equipe, você conseguir saber quantos sermões foram pregados, um pastor, né? Você pode colocar aqui também, filtrar por datas também, né? Aqui está em todo o histórico. Por exemplo, se eu quiser saber nos últimos 12 meses, né? No último ano, qual que foi, né? O que eu preguei mais, por exemplo, né? Nos últimos 12 meses, talvez eu não preguei tanto com o Espírito Santo. E falou para explorar profetas maiores, né? Ou seja, eu preguei profetas menores há algum tempo, né? Eu tive uma série de mensagens, então, mas ele já me disse que nesses últimos 12 meses eu não preguei tanto, tá vendo? O Espírito Santo eu não preguei nenhuma vez nesses últimos 12 meses. Talvez eu deveria pregar, fazer uma série sobre dons ou uma mensagem mais doutrinária realmente sobre o Espírito Santo. Enfim, é bastante poderosa essa ferramenta, muito útil para mim como pastor, para que eu consiga analisar aquilo que eu tenho pregado, né? Para que nós consigamos olhar de uma maneira geral para o histórico, um histórico a partir de 6 meses, 12 meses, dos últimos, ou todo o histórico, ou nos últimos 2 anos, por exemplo, o que eu tenho pregado, o que eu preciso pregar, né? Por exemplo, nos últimos 2 anos, nenhum dos meus sermões tocou em Apocalipse, né? Então, talvez eu deva explorar Apocalipse. Isso é bastante útil para que nós, como pastores, possamos olhar e entender, né, onde temos lacunas que precisamos pregar e aquilo onde que nós precisamos realmente mais estar pregando, criando séries de sermões, em qual áreas, ou em quais temas ou em quais livros nós precisamos desenvolver mais o ministério da palavra dentro da nossa igreja. É isso, é uma ferramenta bastante poderosa, eu espero que você possa utilizar aí dentro dos seus sermões, lembrando que essa análise, infelizmente, ela é apenas para os planos pagos, né? Para os planos, tanto o plano Pro individual como o plano Church também dentro da Pastoreai. Mas são planos que são bastante em conta, a partir de R$19,90 por mês você encontra alguns planos que já te dá acesso a toda essa análise para que você possa importar os seus sermões, mesmo sermões antigos, né? Eu mesmo tenho alguns sermões que eu não criei na ferramenta, eu importei e coloquei, e a partir do momento que eu importei, ele já me deu toda essa cobertura bíblica, análise de temas, e eu pude ver realmente como é útil essa ferramenta para o meu ministério, para que eu possa planejar os meus sermões, planejar os temas e os livros a serem pregados aí dentro da igreja. É isso, eu espero que tenha ajudado você e que essa ferramenta ajude você aí no seu ministério. Deus abençoe.